tinha medo de gaguejar, de esquecer o que eu tinha pra falar. De Tinha dar branco medo na de dar hora de branco na hora. Eu tinha medo das pessoas não gostarem do que eu ia falar. Que, cara, será que elas vão gostar ou não? O que que vai... Esses medos, assim, só que aquilo me consumia de um jeito muito grande. E o maior de todo era expor a minha imagem. Eu não queria expor a minha imagem. Eu não queria. E hoje eu tô aqui em Brasília com a super empreendedora Cris Franklin, que tem uma história incrível para contar pra gente. Primeiro, Cris, obrigada por estar aqui junto com a minha audiência. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com a sua audiência. Gente, a Cris, além dela ser uma super mulher, super empreendedora, ela tem uma história que eu acredito que possa conectar muito com a sua história. Eu separei aqui algumas perguntas para eu fazer para a Cris, ela não tem ideia do que eu vou perguntar. Tcharararã. Vamos lá. Eu vi uma palestra sua em 2014 Final de 2014 foi a minha primeira palestra. e que você falou que você não queria estar lá, que você estava com muito medo. Era isso mesmo? Você tinha muito medo? Tinha pânico, é diferente. Um pânico que tomava o meu estado de ser, assim, e eu perdi toda até a minha capacidade de performance, perdi até nível de felicidade, era uma coisa muito extrema que eu tinha, assim, eu não queria aparecer, que a minha imagem fosse exposta de nenhuma forma. E naquele momento lá eu tive que enfrentar isso, e não foi uma coisa qualquer, eu comecei fazendo isso para 1.500 pessoas, né? E eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer aquela palestra 4 meses antes dela, então foram 4 meses que a vida perdeu boa parte da graça, eu posso até te dizer, assim, com toda certeza. Eu acordava e dormia e não tinha... Era pânico mesmo, eu não queria ter que fazer aquilo, eu realmente não queria. E que te levou a falar, eu vou fazer? Qual que foi o fator determinante? A minha intenção, né, eu pensei muito na minha intenção de estar lá, no que eu queria passar para aquelas pessoas e o que que aquilo ia mudar na vida delas. Na verdade, assim, eu acho que você tem que buscar ajuda. Uma das coisas que eu fiz para conseguir, que me levou a conseguir fazer, foi buscar ajuda, né. Você tem que reconhecer que você tem o medo, tem gente que simplesmente não reconhece, eu reconheci que eu tinha aquele pânico, aquele medo, busquei ajuda e com profissionais, e foquei na minha intenção, em realmente estar ali pra, bom, eu tô aqui, se eu tenho que subir naquele palco, se eu tenho mesmo que subir naquele palco, eu vou lá e vou dar o meu melhor, vou entregar o que tá dentro do meu coração, coloquei meu coração na frente. E a hora que você chegou lá, que você olhou para 1.500 pessoas, o que que passou pela sua cabeça? Então, eu fiz um trabalho, né, antes de subir no palco, mas na hora lá, algumas sensações corporais que eu tive, tá, eu tive muita falta de ar, eu tive muita dificuldade de falar, o público percebeu, e não tinha como não perceber, mas quando eu vi que eu estava ali, que eu estava diante daquelas pessoas e que a minha voz não estava saindo, aí eu fui sincera. Eu falei: "Olha, eu realmente não queria estar aqui, eu nunca fiz isso na minha vida, eu tô morrendo de medo, e por isso que eu não tô com ar suficiente para falar, eu não tô no meu habitat natural". Eu falei: "O meu lugar natural de trabalho é estar na minha casa, na frente do meu computador, empreendendo, quietinha lá, o meu... Agora aqui é um momento diferente, mas já que eu tô aqui, eu vou compartilhar com vocês com toda a intenção de somar o que eu tenho de melhor". Então o foco não era você, era a sua audiência, Total, contribuir. total. Eu só pensava naquelas pessoas, ele olhava às vezes pro olhar delas, mas depois que eu tive essa conversa com aquele público, eu acho que ficou mais fácil, menos complexo, né, um pouco do pânico sumiu ali. E aí eu fui pra cima e falei: "Você quer saber? Não quero nem saber". E eu falei, eu fui eu mesma, assim, fui a Cris, assim, sabe, não quis fazer de nada lá, quis ser eu. E eu sou... E aí eu fui e coloquei isso tudo lá pra fora, assim, com a intenção de impactar aquelas pessoas. Pra mim a palavra é intenção. É a intenção, tá aí. Primeira super dica, ter uma intenção forte e não ser sobre você, ser sobre contribuir na sua audiência, sendo Contribuir, né. autêntica, né? Totalmente, totalmente. Você tem que ser você na sua essência. E as pessoas não gostam de você? Você não tem amigos?
Você não se relaciona no seu meio de trabalho? As pessoas não gostam de você? Você não gosta de conversar? As pessoas não gostam de conversar com você? Mesma coisa, elas vão estar ali, você vai estar, é um processo de conversa, querendo ou não, né, que você está tendo com o seu público. Então no trabalho, assim, que eu trabalhei minha mente muito pensando nisso, entendeu? Pensando assim, cara, eu tô com essas pessoas aqui, agora eu tenho que me relacionar com essas pessoas que estão aqui. Entendeu? Esquecer um pouco do que elas vão achar de mim e pensar no que eu quero mudar pra elas, assim. E depois que você superou? Depois que você Ah, desceu do palco, tipo, acabou de falar, como foi? cara, foi uma sensação muito boa. Uma sensação de que eu falei: "Nossa, eu acho que eu quero fazer isso de novo". Foi assim, inacreditável, inacreditável. Foi uma aspiração muito grande, porque você passa a acreditar. Nossa, eu falei: "Nossa, agora eu vou desbravar o mundo, agora não tem mais", sabe, a barreira estava dentro de mim, a barreira estava dentro de mim, entendeu. Tanto que depois daquela palestra eu entrei no canhão, assim, fui pra cima com tudo. E eu vi que, cara, era eu mesma estava me privando, estava sendo gargalo de mim mesma, com esse tipo de pensamento, de a gente passa tanta coisa, né. Que Nossa, você passava tanta pensava? coisa na Eu minha não vou cabeça, assim. Não, conseguir, é, eu tinha medo de gaguejar, eu tinha medo da do de esquecer o que eu tinha pra falar, eu de tinha dar branco medo de na dar hora, tipo, hã? branco na hora, eu tinha medo das pessoas não gostarem do que eu ia falar. Será cara, será que elas vão gostar ou não? O que que vai esses medos, assim, só que aquilo me consumia de um jeito muito grande. E o maior de todo era expor a minha imagem, eu não queria expor a minha imagem, eu não queria, não queria. E eu tinha desenhado a minha vida toda no meu trabalho pra ficar por trás das câmeras, pra ficar oculta. Eu era literalmente um bicho do mato, um bicho do mato. Eu cheguei num ponto desse meu medo de me comunicar e de falar, de não querer me relacionar com pessoas. Eu fiquei antissocial, eu criei uma espécie de fobia social até. O meu caso era bem grave, bem grave. E por muitos anos eu não identifiquei que eu tinha isso. Eu nem reconhecia pra mim mesma. Entendeu? Mas aí quando eu comecei a me relacionar com pessoas que eram comunicadoras e eu via o quanto aquilo gerava pra audiência delas, eu falava: "Nossa, eu não eu tô fugindo disso, em vez de me unir a isso e somar pra minha audiência, eu tô querendo fugir das pessoas". E esse negócio eu fiquei martelando na minha cabeça, falei: "Cara, eu quero fugir das pessoas, eu tô no mundo pra isso? Você tá no mundo pra isso, pra fugir das pessoas?" É estranho, né, você pensar isso. O que que mudou depois? Porque você saiu de lá com força, garra, agora é um canhão, vou pra cima. Você falou que antes você até não se relacionava com as pessoas. O que que mudou o fato de você superar isso? Mudou que eu passei a acreditar que era possível pra mim. A partir de então eu falei assim: "Não, agora eu quero levar minha mensagem para o mundo. Eu quero levar porque eu sei o impacto que isso pode causar". E aí, a partir de então, eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu acho que a gente tem que investir em ser bons comunicadores, em transmitir a sua essência. Eu investi muito alto nisso, e eu invisto até hoje, até hoje. Se tiver que investir para eu aprender cada vez mais a me comunicar melhor, a transmitir a minha imagem melhor, eu faço, porque eu sei o quanto que isso soma para as pessoas que estão lá. E aí o meu negócio, naturalmente, ele expande. No nível de faturamento, depois que eu superei isso, é inacreditável. Inacreditável. Nível de faturamento do meu negócio, nível de crescimento da minha imagem no mercado. E tudo estava sendo podado por esse medo, por esse pânico que eu passei quase 8 anos da minha vida. 8 anos no mercado. Tem 10 anos que eu tô no mercado. Desses 10 anos, eu passei 8 anos como literalmente um bicho do mato. Escondida. Totalmente. E, de alguma forma, a sua mensagem não chegava a quem Não você chegava. gostaria que Não vai chegasse. chegar. Se você não superar, se eu não superar, não vai chegar. E crise impacta na vida pessoal? Totalmente. Minha vida pessoal melhorou muito, meus relacionamentos com a minha família, com as minhas amigas, com os meus amigos, é outra vida, é outra vida, não tem comparação. E, gente, eu acompanho a Cris no Snapchat. Se você não acompanha, eu vou deixar aqui o link do Snap dela. E outro dia você estava falando do desejo de ser mãe. É o meu maior sonho. E você acredita que essa superação pode impactar nisso? Pode, com certeza. Eu nunca tive esse sonho tão vivo em mim quanto eu tenho hoje. E hoje eu me sinto até mais capaz de me relacionar com os meus próprios
futuros filhos. Isso me deixa mais confortável. Porque se eu era um bicho do mato, como é que eu ia criar um filho? Eu ia fazer dele um bicho do mato também? Eu ficava com esses grilos na minha cabeça. Hoje não, hoje eu quero ir pro mundo, eu quero fazer os meus filhos também ter essa percepção do quão importante eles serem a essência deles. E olha eu falando como se eu já tivesse filhos, mas esse é o Filhos, plural. Eu quero ter vários. Não, eu quero ter vários. E é o meu maior sonho da minha vida. E eu tenho certeza que romper essa barreira aí só fortaleceu esse sonho. Agora eu quero morrer. E Cris, faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Pode dizer como profissional, como mãe de 2 lindos, faz toda a diferença. Até me perdi aqui, começa a falar de filho. Não, inclusive aconteceu. Ano passado eu engravidei e perdi o bebê. E o que aconteceu? Eu fiquei muito mal. Sei. Mas muito mal. Abriu um buraco assim no chão pra mim. E o que eu fiz? Eu compartilhei isso com a minha audiência. Caraca. Eu gravei um vídeo e eu falei assim, esse era pra ser o vídeo mais feliz da minha vida. Que eu tava já pra gravar o vídeo pra contar pra eles que eu tava grávida. E aí eu falei, não, esse era pra ser o vídeo mais feliz da minha vida. E aí aconteceu que eu sofri um aborto espontâneo e perdi e tal. E aí eu contei tudo que eu tava sentindo. Você imagina o que aconteceu, né? A audiência me abraçou. Incrível. E antes Incrível. você nunca faria isso. Bom, você nem fazia vídeos. Eu acho que eu não avisaria, sei lá. Não, e teve gente que falava assim pra mim. Porque eu coloquei no meu Facebook pessoal que eu tava grávida. E todo mundo tal. E depois que eu perdi, algumas pessoas chegavam e falavam assim pra mim: Nossa, não fala antes de 3 meses. Não fala antes da barriga aparecer, porque vai que você perde. Eu falei: Como é que eu vou guardar um negócio dentro de mim? Eu peguei o resultado, eu queria gritar, eu queria pular, eu queria. Não tem como. Mas olha pra você ver como é que. Se fosse um tempo atrás, eu ia me polir. Ninguém ia nem ficar sabendo que eu tava grávida. Ia ter passado. Mas eu vivi esse momento. Eu vivi ele com toda a intensidade que ele me permitiu viver, até no momento que foi mais difícil. E tive o carinho das pessoas. Eu vi que, tipo, qual que é o problema de você transmitir isso pras pessoas? Qual que é o problema? Até suas perdas. Qual que é o problema? Até quando eu perco, eu posso compartilhar. Por que não? Só vou compartilhar coisas boas que vai te fazer crescer, que vai só estratégico. Não, aprendi a compartilhar até os momentos mais difíceis da minha vida, a maior perda da minha vida, que eu considero. E foi muito bom, porque eu tive esse afeto, né? Você se sentiu acolhida. Antes você tinha medo das pessoas não te acolherem quando você tava se expondo, e É agora? porque quando você tem esse medo, você se sente muito sozinha, né? Eu me sentia muito solitária. Eu era uma pessoa solitária. Muito solitária. Que ficava com os meus pensamentos guardados pra mim mesmo. Comemorava, só que eu mesma, sozinha. Hoje eu saio pro mundo. Hoje, entendeu? Hoje a crise existe no mundo. Antes ela não existia. Eu posso até te dizer nesse nível, com toda sinceridade. Você tem que pensar diretamente nessa essência que você quer deixar. Qual que é o legado, né? Eu ficava pensando, alguns anos atrás, parece que eu não existia, assim. Qual que era o legado que eu ia deixar pro mundo? Que eu vivi escondida? Que eu vivi com medo da reprovação? O medo da reprovação das pessoas foi um dos maiores medos que eu tive na minha vida. Da reprovação das pessoas. É isso mesmo, as pessoas pensam que elas têm medo de falar em público e é o medo de ser reprovada pelas pessoas. E Cris, se você pudesse dar uma dica, assim, da sua alma, do seu coração, pra quem hoje passa por tudo isso que você já passou, o que você diria? Comece a compartilhar as experiências da sua vida. Você pode começar a fazer isso com as pessoas que você ama, porque quando a gente começa, esse começo tem que acontecer. Hoje eu compartilho a minha vida de uma forma que eu nunca imaginei que eu fosse compartilhar os meus pensamentos. A minha audiência cresceu muito por conta disso. Provavelmente você que tá assistindo aqui agora não deva conhecer a Cris. Quantas pessoas te seguem hoje na sua fanpage? Vamos só falar da fanpage. 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas. É incrível. Os meus vídeos têm alcance semanal que chegam a 3 milhões de alcance por semana. E isso tudo construindo, transmitindo essa essência. E vídeos diários. Todos os dias. Você tem que ter comprometimento em compartilhar. Eu vou compartilhar hoje, aí daqui a um mês. Acho que eu vou compartilhar. Você tem que se comprometer com você, não é nem com as pessoas, com você mesmo. Eu sou comprometida comigo. Hoje eu acordei, a gente tá numa viagem aqui, super corrida, eu acordei mais cedo pra gravar o vídeo, porque simplesmente é o comprometimento. Isso me deixa muito feliz. Quando você começar a compartilhar, você vai começar a sentir essas gotinhas de felicidade. Não é bom? É demais. Você que compartilha, não é bom? É demais. É outra vida. Não tem comparação.
Você vai ser uma pessoa agora, e se você começar a compartilhar com vontade, com comprometimento, você vai ser outra pessoa, num nível de felicidade. Eu gosto muito de analisar qual que é o nível de felicidade da minha vida, assim, né? Eu tô feliz. Eu tô feliz? Tô. Eu me sinto uma pessoa feliz. Por quê? Porque eu compartilho. Compartilhar faz bem. Aquela frase nunca foi tão bem feita, assim. Compartilhar faz bem. E quando você faz isso com comprometimento, com consistência, você cresce como pessoa, o seu negócio explode. Se você tem um negócio, você quer empreender, você tem que compartilhar. Não vai fazer igual eu, que fiquei 8 anos sofrendo atrás das câmeras como um bicho do mato e passando por todas as dificuldades que eu tinha sozinha e achando que as pessoas iam me morder ou queriam acabar comigo. Eu tinha essa sensação às vezes. Ser humano, eu não vou meter a me relacionar porque vai que eles vão me fazer mal. Chega nesse ponto. Minha cabeça chegou nesse ponto. Olha que loucura, como é que você vive assim? E hoje, 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas tá lá e a gente se ama. A minha audiência gosta muito de mim e eu amo a minha audiência, assim. Eu vivo pra transmitir a minha essência pra eles. E eu sei que isso tem somado pra muitas vidas. Com certeza. Então, tá aqui, vou deixar na descrição desse vídeo a fanpage, o Snap, todos os contatos da Cris, porque todos os dias essa empreendedora que tem uma história de superação de um medo que a deixou escondida por 8 anos, pode contribuir muito com você. E eu posso deixar um desafio? Opa! Então, o desafio pra você é... Gente, essa mulher, Cris, #desafio, tá? Meu Deus do céu. É uma meta pra agora, pro dia de hoje. Pras próximas 24 horas. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, pode ser de manhã, pode ser à noite, mas pras próximas 24 horas do seu dia, você vai pegar o seu celular, ou o seu celular tá na sua mão, ou ele tá do seu lado agora. Muito provavelmente. Você vai abrir a câmera e vai gravar uma mensagem. Vai transmitir uma mensagem para qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa da sua família, um amigo. Um vídeo de até 1 minuto. Vídeo. Você. Pega com a mão, não precisa, não importa o jeito que você esteja, como você esteja. Pega com a mão e grava uma mensagem. E manda para essa pessoa, ou se você quiser, para o seu perfil, ou das suas mídias, se você tiver. Compartilha isso e analisa o resultado. Mas analisa o resultado da pessoa, não analisa isso, como que isso vai te fazer sentir. Faz isso nas próximas 24 horas. Esse é o primeiro passo para você começar e não parar mais. Coloca aí #desafio Cris para você contribuir na vida das pessoas e isso vai te trazer mais felicidade. Isso aí. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Cris. A Cris é uma pessoa incrível. Eu não tô dizendo profissional, eu não tô dizendo empreendedora, eu tô dizendo ser humano. E quando que a gente consegue ter acesso ao ser humano incrível? Porque ela já era uma profissional de sucesso, ela já tinha altos resultados, mas quando que eu descubro que a Cris é um ser humano incrível? Quando ela ultrapassa o medo e vai ao encontro de outro ser humano. Assim. Então tá aí o desafio pra você. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ei, Cris!